Então vamos convidar agora Sandra Alexandrino, coordenadora da saúde, para falar sobre água potável e saúde pública. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês poderiam levantar a cabeça? Obrigada. Vamos falar um pouco sobre a água, a importância da água para a saúde, né? Para a própria vida. E aí, quando a gente começa a falar sobre água, quando a gente começa a falar sobre vida, se a gente fala sobre como tudo começou, como a vida começou, tanto na teoria evolucionista como na criacionista, tudo começa na água, né? Porque as primeiras vidas, elas se iniciam na água e aí começa a evolução a partir daí. Sai da água e vai para a terra. E Deus também criou primeiro esses animais marinhos e assim se inicia a vida. Então, nossa composição é água mesmo, até mesmo toda a origem do ser humano. E para a gente ter saúde, a gente precisa ter água, porque nós desenvolvemos dentro de um líquido, e é da importância do líquido, da importância da água, dessa composição de diferentes líquidos. E aí nós vamos falar um pouco sobre a importância da água, ela é essencial para a vida, né? Para a saúde e desenvolvimento sustentável. E aí, quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, a gente está falando da importância de ter a consciência desse consumo, para que as outras gerações elas possam estar também se beneficiando de algo tão precioso que é a água. A água potável é um direito humano fundamental e sua disponibilidade é crucial para todos, porque nós não conseguimos imaginar nós vivermos sem água. Então, a água de suma importância. E as características da água, para que a água seja de consumo humano, ela tem que ser uma água potável, né? A gente precisa da água, a gente pode as nossas atividades primárias, as nossas atividades essenciais, nós precisamos de uma água potável. A água potável é aquela água de qualidade. E dentro da saúde, a gente visa muito isso. Tudo começa com a higienização, tudo começa com a hidratação. No processo de cuidados, a gente associa muito a água. Quando a gente fala em saúde, a gente pensa essa água de qualidade, o que a saúde faz pela população, como é tratada essa água. E aproveitando até aqui para falar que a Secretaria de Saúde do município de Iguaí teve encontro com a Secretaria de Educação, porque existe um programa, né, de saúde na escola. E um dos temas dentro desse projeto, em parceria Saúde e Educação, está lá o tema da água, a higienização, a hidratação, a água. Então, nós temos essa parceria para que possa se desenvolver, para que essas informações elas possam se multiplicar e a saúde ser efetiva também, porque as crianças elas repassam com maior rapidez as informações do que os adultos, né? Então a gente tem essa parceria também. Só respondendo, porque acho que foi o Luciano Mendes que falou sobre essa parceria. E aí, a água, como o Marivaldo falou, existem algumas substâncias adicionadas a essa água, substâncias químicas, mas com margem de segurança, para que essa água ela se torne uma água de qualidade para o ser humano. Então, essa água, ela também é uma água tratada. Pode passar, por favor. E aqui, a relação entre a água potável, né, e a saúde pública, a prevenção das doenças reduz a incidência, né, de doenças transmitidas pela água quando a gente tem uma água de qualidade, quando a gente recebe essa água de qualidade. E aí, os municípios, a gente sabe que parte do município recebe a água tratada e existem algumas partes do município, existem alguns distritos que essa água ela vem dos poços. Mas mesmo assim, pode-se fazer a análise. O ideal seria que toda a água em todos os distritos elas fossem tratadas
o Ministério Público ele sempre entra em contato com a Secretaria de Saúde para ter essas informações, e eu vou falar sobre isso quando eu falo sobre vigilância em saúde, que dentro da vigilância em saúde nós temos uma vigilância, a vigilância sanitária, que faz essa fiscalização e esse controle. Ela não é responsável por fazer o tratamento, ela é responsável pela fiscalização. Então a saúde ela está presente nesse controle também dessa água de qualidade, porque para mantermos a saúde é necessário que tenhamos água de qualidade. E aqui nós temos a água de qualidade, ela também, além da questão da saúde, ela também é essencial para a situação socioeconômica. O município, logo quando se avalia o potencial de um país, o potencial de um município, o potencial de um estado, enfim, se analisa bastante a questão da quantidade de água que tem nesse lugar para ver se é viável ou não algumas ações. Então, é de suma importância que tenhamos água de qualidade e que tenhamos também o hábito de reutilizarmos essa água. E aí podem surgir alguns projetos em parceria, saúde, meio ambiente, educação, para estarmos reutilizando essa água, né? Porque a gente sabe a importância, uma vez que é tão escassa a água. Passa, por favor. As doenças relacionadas à água, nós temos as doenças que a gente chama de doenças de origem hídrica, que é as doenças de origem biológica e as doenças de origens químicas. Então, assim, são as mais comuns que nós achamos interessante trazermos aqui. São algumas doenças como as diarreias. Infelizmente, existem muitos casos de diarreia em regiões onde a população não recebe água tratada. As crianças sofrem muito com isso. Uma das causas de morte infantil é exatamente as diarreias. E são relacionadas o quê? Na maioria das vezes está relacionada à água de má qualidade, à água não tratada. A gente sabe também que a associação com o alimento está associada ao alimento, mas esse alimento de que forma ele recebe todo o processo de nutrição dele? Qual é a água que é irrigada, que é molhada pela planta e aquele alimento? Então, a gente pode associar essa situação. Algumas doenças também de origem da água contaminada, a leptospirose, né, relacionada aos roedores. Na época do período chuvoso, a gente fica muito preocupado com isso. E as vigilâncias, elas têm o dever, as vigilâncias da saúde têm o dever de estar informando para o Estado a qualidade dessa água, as informações que nós temos são passadas para que políticas públicas sejam feitas para atender a essa necessidade. Nós temos também a questão da hepatite A, que também está relacionada à água de qualidade, à água de má qualidade, né? A contaminação tanto pela água quanto pelo alimento. E em relação às doenças de origem químicas, nós temos aquelas que infelizmente alguns rios que abastecem a cidade, algumas nascentes, têm alguns metais pesados, como chumbo, enfim, outros metais que acabam contaminando e aí são causadores de doenças. E aí cabe às vigilâncias estarem realmente, vigilância de vigilante, né? De estarem ali preocupados com as atividades que estão sendo realizadas no município. Se essas atividades causam algum impacto ambiental e algum impacto nessa área e algum impacto ambiental. Até mesmo quando uma atividade econômica, quando alguma empresa ela pensa em se instalar no município, é importante que, além da Secretaria de Meio Ambiente, ela está atenta a isso, mas também cabe a sinalização, a Secretaria de Saúde e os outros órgãos ambientais, que a gente sabe que existem, né? Até mesmo para uma empresa se estabelecer, a gente sabe que existem os relatórios de impactos ambientais, aí as empresas recorrem, colocam os relatórios, como você, de acordo com os impactos ambientais,
ambiente. E aí eu parabenizo o professor Davi por estar assim, dando tanto apoio à questão ambiental. Porque um dos fatores que falava é assim, que os gestores públicos, eles não gostavam muito de falar sobre a questão de saneamento, porque era uma obra do sul só, era escondida, né? Então não causava, né? Não dava mídia. Então, um líder que traz, né, que abraça essa causa, ele tem boa intenção. Grande, porque assim, vai melhorar a saúde do município quando você direciona os seus serviços para essas vertentes, né? E aqui nós temos, gente, casos de doenças relacionadas à qualidade da água na Bahia. E aqui foi do ano de 2010 a 2024. Nós tínhamos 603,6 mil internações por doenças, né, relacionadas a diarreias em crianças e tudo. Quando passou-se a investir na questão do tratamento da água, do saneamento básico, do tratamento dos esgotos, olha só a queda que teve. É uma queda, saiu de 603 mil para 273 mil. É alto? É, mas houve uma queda quando se preza pela qualidade do serviço, ou seja, quantas vidas não são preservadas ali? Quantas pessoas e o quanto a saúde economizou no sentido, não porque não quer gastar, mas no sentido de estar trabalhando da forma certa. Por quê? Porque a nossa intenção, enquanto saúde, enquanto secretarias, é evitar que o dano se instala. Mas se o dano se instalar, obviamente nós vamos estar ali para direcionar, para cuidar, mas a importância é nós evitarmos o dano. Tivemos no ano de 2010, casos de leptospirose, que foram 65, caiu para 10, com os casos de óbitos que eram casos enormes, né? Exatamente por causa da contaminação dessa água. Então, pode passar, por favor. E aqui está no saneamento básico na saúde pública. Aqui nós temos os dados, né, de alguns anos atrás, onde as pessoas elas não tinham água tratada, porque se trabalhava muito essa questão de outras atividades e pensava muito em cuidar em vez de preservar, né, de prevenir, na verdade. E aí a prevenção, quando começou a tratar, a falar, conscientizar as pessoas, porque não adianta você fazer um trabalho se você não conscientiza a população sobre a importância daquilo. E quando você faz esse nosso papel aqui, é de sensibilização. Nós sensibilizamos, depois nós fazemos atividades e nós temos o resultado. Se fôssemos observar no nível de projeto, seria sensibilização, ação e culminância, que é o resultado. Então, quando a gente faz isso, a gente minimiza a situação. Antes nós não tínhamos essa ideia da infraestrutura. A Bahia, infelizmente, por ser um estado do Nordeste que muitas vezes não tinha acesso muito aos recursos para tratar da questão ambiental, do saneamento em si, as pessoas viviam assim, próximos de esgotos, próximos, e ingeriam dessa água mesmo, sem tratamento. Mas aí a saúde viu também que a questão ambiental é de super importância para gerar saúde e evitar as doenças. Porque a causa da doença, quando a doença se instala, infelizmente, não é só uma pessoa que sofre, é uma família, é uma comunidade, é uma população. Então, quando se começou a trabalhar com a questão do cuidado com a água, do direcionamento dos dejetos e de oferecer uma água de qualidade, e a saúde sendo uma contribuidora disso, deu uma melhorada na situação nos últimos 20 anos.
Depois ele fecha assim. Pelo amor de Deus. E aqui, a vigilância que eu falei para vocês, nós temos as vigilâncias. Vigilância em saúde, nós temos a vigilância sanitária que trabalha nessa questão do controle, da fiscalização da água. Ela tem a função de fiscalizar a água através de coletas de amostras. Durante o mês, nós temos 2 coletas de amostras dos diferentes pontos da cidade. Esses pontos, a Embasa, ela tem pontos de captação, elas liberam para que a vigilância sanitária faça a coleta da água para mandar para o LACEN. Geralmente, mês, são coletadas 10 amostras em vasos, são colocadas em vasos estéreis que são fornecidos pelo próprio laboratório central da Bahia, o LACEN. Essas amostras, elas são enviadas para o LACEN e são lançados os números das amostras. Durante o mês são 2 coletas. Pode acontecer de ter 10, 20 amostras, pode, dependendo da necessidade. Se choveu muito, aumenta o número de amostras para análise. E aí vai analisar a questão da turbidez, a questão da cor, a questão dos micro-organismos, se ali tem presença de coliformes totais, de coliformes fecais, então tudo isso é observado. E o mais importante, esses laudos vêm e ficam à disposição da população na Secretaria de Saúde. Então, quando estiver dúvida se a água que vocês estiverem recebendo é uma água de qualidade ou não, vocês podem ter acesso a essas informações, esses laudos. E também, essas vigilâncias, se por um acaso, em determinada região, você precisar que uma água seja avaliada, você pode também estar agendando essa coleta. E aí você vai analisar, eu tenho um poço artesiano, eu queria saber a qualidade dessa água. Você pode estar sinalizando a vigilância sanitária, vai agendar, vai fazer essa coleta e vai enviar para você ver essa qualidade da água, da sua água. Aí nós temos essa água, a gente manda de 2 formas: a água tratada, que é a água fornecida pela Embasa, e a água bruta, que é essa água que não é tratada, chamada de água bruta, mas que vai fazer a análise dessa água. E aí, e se der alguma alteração, o que a Secretaria de Saúde faz? Manda um ofício para a Embasa, porque a Embasa, ela é responsável pelo tratamento. A vigilância sanitária não é responsável pelo tratamento, é responsável pela fiscalização. Mas a Embasa é responsável pelo tratamento. Então, manda um ofício para a Embasa. Por que tem que fazer isso? Porque se houver alguma investigação, e o Ministério Público constantemente faz isso em vários municípios para ver a qualidade da água. Se por um acaso tiver uma alteração, quer saber por que aquela amostra, o que fez quando aquela amostra teve aquela alteração. Então, tudo isso acontece no município, que é importante que a população fique sabendo disso, até mesmo para diminuir um pouco as angústias quando fala assim, minha água não é tratada, eu estou recebendo água. O que o município está fazendo? O município está fiscalizando através da Secretaria de Saúde. E aqui, como eu falei, a Embasa, ela fica no controle, no tratamento mesmo, que o gerente já falou aqui e já esclareceu essas dúvidas para a gente. E aqui é importante, as medidas para garantir a água potável, é importante o investimento dos governos, das diferentes esferas, para que nós tenhamos uma água tratada. E aí a expansão e melhoria das redes de fornecimento, de abastecimento e tratamento da água. Porque o que acontece? Às vezes aquela mesma estação que criou-se quando a população estava em 5.000, existem alguns municípios que não ampliaram isso.
nós temos a sustentabilidade, a preservação das redes hídricas, nós temos redução de desperdício, é importante que façamos isso, a proteção das nascentes, que aqui também o município está bem engajado nisso e faz isso com maestria, né? Com nosso colega de Orlésio aqui, as tecnologias para reutilização da água, que é muito necessário que tenhamos essa cultura de reutilizar a água, porque isso também, gente, é cultural, é da população, essa reutilização da água. Pode passar assim, e aqui a qualidade da água é fundamental para a saúde pública e nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós estamos aqui para ajudar nesse processo também, processo de fiscalização, a necessidade de esforços conjuntos entre os governos, a sociedade. Nós estamos fazendo isso nesse momento, né? Porque nós estamos aqui, o governo está fornecendo aqui esse espaço para a gente tratar dessas questões. Uma parte muito pequena, uma amostra muito pequena da população está aqui, poderia ter muita gente aqui, né? Poderia estar. E o acesso universal da água potável. Pode passar, por favor. E aqui eu coloquei essa imagem de uma criança bebendo a água de um rio mesmo. Tomara em Deus que um dia possamos parar no cantinho e com muita sede a gente poder tomar da água e saber que toda a água é de qualidade, é água potável, dá para beber. Eu penso nisso, eu penso que um dia uma criança com sede vai encostar as margens de um rio, vai poder fazer isso, porque a água está sendo tratada, cuidada e a população está fazendo o papel dela. Muito obrigada. Eu queria ressaltar aquela parte que você falou dos dados de 2010 e 2024, que tem melhorado muito, né, a questão do tratamento da água, que diminuiu bastante. Mas seria importante colocar, como você colocou ali, parece 6 milhões, aí baixou para 2 milhões e 700, aí seria importante colocar os dados em porcentagem. Então foi um avanço, porque mais de 50% diminuiu. No caso de 65 pessoas para 10, então mais de 85% das pessoas deixaram de adoecer, apenas 15%. Esses dados de porcentagem é importante para que as pessoas entendam a clareza, né, da diminuição das doenças através do tratamento da água. Mas parabéns. Luciano ainda tem uma pergunta. O que eu queria falar é o seguinte, primeiro, a questão do lixo que a gente está falando, lixo hospitalar, né? Isso é jogado junto com o lixo comum. Acho que vocês poderiam pensar na maneira de incinerar esse lixo hospitalar. A gente recebeu problemas sérios de coronavírus, a gente está falando do triplo lençol freático, tem que ter toda uma preocupação em relação a isso. Primeiro, seu Zezinho também lá do Fojo, que tem 3 nascentes, você acha que ele vai estar preocupado em fazer essa análise? Não. Existem algumas árvores como moringa, como alguns plântanos que você coloca na água, ele filtra a água. Essas coisas é preciso também ver e analisar para conscientizar a fazer, por exemplo, uma arborização de moringa que hoje está comprovado cientificamente que ela melhora a qualidade da água, torna ela mais pura, como alguns plântanos. Isso é uma outra coisa, né? E a última coisa é lembrar também da arborização da cidade, porque tem um projeto em Campo Grande, Mato Grosso, que arborizou a cidade, ela diminuiu 6 graus a temperatura média da cidade. Isso significa diminuição de câncer de pele, e você não precisa ir muito longe não, é só ir aqui em Poções, você vê o projeto Mangangá deles, que eles arborizam a cidade, então botou inclusive Quaresmeira, que essa época a cidade está linda. Então além de você ficar linda, aprazível, não é o que botaram aí, botaram ficus, que todo mundo sabe que você entra para dentro do solo, arrebenta toda a canalização de água. Então assim, a escolha foi
horrível de quem escolheu esse tipo de árvore para harmonizar a cidade. Então você pode colocar ela mais bonita, diminuir a temperatura média, diminuir a questão de câncer de pele, porque a evolução que se tem prevista, que cada ano que vai passar, vai aumentar pelo menos 1 grau a temperatura média anual. Então assim, a gente tem que estar preocupado com esses 3 vertentes. O chorume, o lixo hospitalar, essa questão de tentar, viu, Jefferson? A questão da moringa, desses plânctons que podem você, né, tornar mais pura essa água para que a pessoa que vai trabalhar na roça, na enxada, tem uma água ali do lado, você acha que ele vai preocupar em tratar? Não vai. Não vai. Não vai. A gente está preocupado, a sua palestra foi muito mais voltada à questão urbana, mas Iguaí tem 50% a questão urbana e 50% a questão rural. Então, o seu Zezinho lá do Folha, ele não vai estar preocupado em vir trazer análise ou levar lá para a Universidade de Conquista para fazer análise, para ver se pode beber ou não pode. Ele está consciente que ele vai beber. Então, é essa questão que eu acho que a gente tem que preocupar. E eu fico muito preocupado, porque eu sou muito sacrificado em relação ao lixo que está lá, ou lixo lá, né, o lixão. E a questão do lixo, que eu trabalhei na área de saúde, você sabe que esse deserto, né? Seringa e não sei o que, tudo é jogado a céu aberto, que a gente vê, entendeu, doutora? Mas eu vou falar sobre isso. Pronto. Para a gente abrir esse parênteses. Hoje, o município tem uma empresa que faz essa coleta mensal desses pérfuros, desses lixos hospitalares. As unidades de saúde, elas recebem uma bombona e todo esse lixo, ele é esse lixo infectado, né, infectante. Ele é colocado nessas bombonas e a empresa faz essa coleta. Então, essa exposição a gente não tem no momento, porque a empresa ela faz essa coleta já reduzindo esse impacto, porque a gente sempre ficava pensando na preocupação desse lixo que, infelizmente, é um impacto enorme, gigante. Então, nós temos essa empresa que faz essa coleta. Você pode falar para a gente desde quando iniciou-se esse processo? Dessa coleta? Sim. Nós, na verdade, assim, não consigo falar se a outra gestão tinha esse contrato, não sei se vocês já tinham esse contrato, mas assim, nós fizemos questão de dar continuidade nesse contrato para que essa empresa fizesse essa prestação de serviço pensando exatamente na saúde da população. Ok. Inclusive, só não parei, desculpa, eu trabalhei na gestão passada durante 8 anos, né, a empresa chama Terra Azul, né, ela já faz sim essa coleta de lixo hospitalar, desde a gestão passada, essa coleta é feita de forma responsável e, é o que eu falo, o que é ruim a gente tem que criticar e o que é bom a gente tem que manter. Inclusive, a empresa é a mesma que faz a coleta. Então, essa parte de lixo hospitalar com lixo domiciliar, ela não vai para o mesmo local. Desde 10 anos atrás que eu vi aqui em Iguaí, é a mesma empresa e ela faz essa coleta de forma responsável. Eu não estou duvidando do que o senhor está falando, mas assim, não sei se basicamente há 7 anos atrás, inclusive porque o lixão fica próximo da fazenda, a gente foi uma vez filmar e eu vi muito, eu não saberia dizer você se Leviano se eu dissesse exatamente a data, mas eu fui filmar, inclusive para ver a questão da DAB, porque tem animais que utilizam no lixo, isso você sabe que tem vacas lá, aí eu não vou entrar nesse mérito agora, que é uma coisa mais longa, mas eu vi material descartável lá no lixão. Entendeu? Assim, a gente tem que, às vezes, a própria população, às vezes tem alguém que faz uso de seringa, insulina, faz curativo em casa, então às vezes pode misturar. Mas em hospital, tanto Sonai quanto Manuel Mas por que Martins. então a população não fica sabendo que você tem essa coleta, que ele possa levar para lá? Porque a gente está falando de coronavírus, nós estamos falando de situação de epidemia que a gente teve, não teve tempo não, 3 anos atrás, entendeu? Então essa informação eu acho que não pode ficar com a Secretaria só de Saúde, eu acho que ela tem que estender a população do modo geral. Eu não estou dizendo a você que não faz,
Porque a gente sabe que a maioria desses lixos hospitalares, alguns hospitais são incinerados naquele local. Então, a população precisa saber disso. Ela não pode jogar lá. Porque ninguém sabe que esse paciente que usou e que descartou lá, qual tipo de patologia que ele possa ter. Controlar a Eu acho população é que muito essa difícil. discussão ela é válida. A gente deve sim orientar, principalmente esses pacientes que usam PEC, os quadripulativos em casa, que dê um destino correto, né, a esse material que não pode ser misturado. Até mesmo preservar os pessoal da reciclagem, né, os catadores, né, que podem se machucar, se contaminar com esse material. Eu concordo, sim, a gente tem que ter um trabalho de conscientização, buscar os agentes comunitários de saúde para orientar e, como se diz, cadastrar as pessoas que fazem uso desse material para ter uma coleta responsável, mas se no período que o Hospital Manuel Martins, o Hospital Somar e unidades básicas de saúde tem essa coleta, a empresa chama Terra Azul, que é responsável por dar o destino correto a esse material.